O título da mensagem é A Suficiência de Cristo. Colossenses 1, verso 13. E a gente vai do 13 até o 23. Vamos falar sobre a suficiência de Cristo. Colossenses 1, verso 13 a 23. Título: A Suficiência de Cristo. Diz assim a Santa Palavra: Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Verso 21. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda a criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Pai, louvado seja o seu nome. Graças te damos nessa manhã de crescimento espiritual. Queremos louvar o teu santo nome, te render graças, te pedir ser conosco. Fala com cada um de nós e nos abençoa. E tudo isso para a glória e o louvor do seu santo nome. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Sem dúvida nenhuma, esse é um texto dos mais lindos da palavra de vida. E com certeza de toda a literatura mundial. É um texto profundo, é um texto rico no seu conteúdo, na sua essência. O texto ele revela, ele exalta a pessoa e a obra redentora bendita de Jesus Cristo. Exalta o Senhor, nosso Deus, trazendo à tona a obra produzida por Ele em favor de quem? Em favor de mim, em favor de você, em favor de nós. E mostra literalmente, de forma literal, a essência desse Cristo, desse Redentor, do Salvador das nossas almas. Esse texto nos mostra a visão correta da figura de Cristo, que é nele que temos o único modo de viver, agradando a Deus. É em Cristo que nós encontramos o único modo de viver, agradando a Deus. Então devemos entender e começar entendendo que essa carta ela foi escrita na prisão por Paulo. E ela tem um objetivo. E qual é o objetivo principal dessa carta, pastor? É justamente o de trazer a informação da realidade que há na suficiência de Cristo todas as coisas. Que Cristo é suficiente para todas as coisas. Que em Cristo tudo se fez
suficiente se faz e se fará para todas as coisas que acontecem, aconteceram e acontecerão. Paulo, ao escrever essa carta na prisão, ele não só queria trazer esse entendimento, mas ele queria também combater tudo que não fosse verdade sobre a pessoa de Cristo. Quando nós falamos da suficiência de Cristo, nós combatemos qualquer tipo de narrativa que traz inverdade sobre a pessoa de Cristo, principalmente dizendo que Cristo não é suficiente. Cristo, e apenas Cristo, não é suficiente para que a igreja possa andar, a igreja de ontem, a igreja de hoje e a igreja de sempre. Nós, ao entendermos a suficiência de Cristo, nós combatemos coisas que vêm de fora, heresias, que nos bombardeiam, que informam que Cristo não é o suficiente e a obra redentora dele não é suficiente para que eu e você sejamos salvos. Que há mais coisas que precisam ser feitas, mais coisas que precisam ser ditas. Pois bem, Colossos e a sua igreja, ela era bombardeada por narrativas, por coisas que diziam e que traziam a insuficiência de Cristo e da sua obra redentora. Na igreja de Colossos, havia um grupo de gnósticos dentro da igreja, pessoas que levantavam o gnosticismo dentro da igreja, então combatiam assim a suficiência de Cristo na igreja. Havia também aqueles que eram legalistas, que diziam que Cristo não era suficiente, ainda haviam coisas que deviam ser trazidas ainda do judaísmo, coisas que deviam ser acrescentadas à obra redentora de Cristo. Havia também na igreja de Colossos aqueles que eram místicos, aqueles que traziam misticismo em si e achavam que esse era o complemento da obra redentora de Cristo, e não Cristo e a sua obra não era suficiente. E havia ainda aqueles que acreditavam no ascetismo. E o que é o ascetismo? Era a abstinência de coisas em favor de uma suposta elevada espiritualidade. Então esse grupo de ascetistas, eles acreditavam que para ter uma espiritualidade elevada, não era suficiente a obra redentora de Cristo. Então você precisava se privar de algumas coisas. Se privar de comida, se privar do sono, se privar do casamento. Então essas coisas, elas combatiam todas elas a suficiência da obra redentora de Cristo. E veja bem, o que Cristo fez por cada um de nós, a sua obra, o seu propósito, o seu projeto completo, ele já é o suficiente para que nós atinjamos e alcancemos a plenitude de estarmos na presença de Deus. Mas essas coisas, o gnosticismo, o legalismo, o misticismo, o ascetismo, essas coisas, elas estavam trazendo essa heresia e informavam que elas tinham que ser associadas à obra redentora de Cristo para que a igreja alcançasse e atingisse então ao Deus Todo-Poderoso. Paulo, então, diante dessa situação, diante desse conhecimento, ele faz esses escritos para a igreja de Colossos com esse viés: combater a heresia de Colossos, combater a heresia que havia na igreja de Colossos. E nos escritos de Paulo, a resposta a todas essas heresias é uma só: Cristo Jesus. A resposta a qualquer tipo de heresia é Cristo Jesus, porque Cristo já é a resposta de todas as coisas. Não, que Jesus Cristo. Eu queria saber, mas que eu posso fazer assim? Não, Cristo já é suficiente. Você crê? Você crê em Cristo? Ou você tem que crer em imagem? Ou você tem que ver anjos? Ou você tem que ouvir um profeta? Ou você tem que fazer algum tipo de barulho? Ou você tem que acender uma vela? Ou então, meu Deus, vamos parar de bobagem.
Cristo é a resposta para todas as coisas. E é nesse contexto que Paulo escreve diretamente nesse trecho da carta sobre a suficiência de Cristo de uma forma direta. Paulo é claro, Paulo é objetivo, Paulo não fica rodeando, Paulo não fica, como o pessoal disse, cercando Lourenço. Ele vai diretamente, então, para falar sobre a suficiência de Cristo através desses escritos que nós lemos de Colossenses 1, de 13 a 23. Então a gente vai dissecar esses versos e ele começa falando: Ele nos libertou. Ele quem? Cristo Jesus nos libertou. Da onde? Do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Verso 14: em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. A primeira coisa que a gente aprende ao ler esses escritos de Colossenses 1, a partir do verso 13, do 13 ao 14, é sobre a nossa posição em Cristo. Nela nós encontramos o lugar onde nós estávamos, e agora o lugar em que estamos, por conta do que Cristo fez por nós, de onde Ele nos tirou e para onde Ele nos levou. Paulo diz que antes da nossa salvação, nós estávamos mortos, literalmente mortos, no poder das trevas, embaixo do jugo do império de trevas. E esse império de trevas, o que é, pastor? Esse império de trevas é esse mundo caído, é esse mundo corrompido, é esse mundo quebrado em pecado. Nós éramos escravos, sim, de um reino chamado mundo, mas Deus nos tirou desse mundo e nos transportou para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Em termos práticos, meu irmão, significa que nós saímos da prisão e fomos libertos pela verdade. Saímos da morte para a vida. Saímos da condenação para a justificação. E quem fez isso? Quem nos transportou? Paulo afirma que foi Deus, foi Cristo, por meio de Cristo. Não fomos nós que nos deslocamos de um lugar para o outro. E também não foi ninguém além de Deus que fez esse transporte. Porque essa ação do transporte do império das trevas para o reino da luz do seu Filho amado Jesus Cristo, ele é exclusivamente feito através da soberania de Deus. É Deus quem fez isso por mim e por você. Mas ele não só nos transportou, diz a palavra, que ele nos remiu e nos redimiu. Deus pagou o nosso resgate mediante o sacrifício do seu Filho amado Jesus Cristo. A cruz foi o preço que Deus realizou para a nossa salvação. Qual foi o preço pago pelos nossos pecados? Pela remissão dos nossos pecados. Pela remissão dos nossos pecados. Qual foi o preço? Cristo na cruz. Olhe para a cruz e você vai ver o preço que Deus pagou pelos meus pecados e pelos seus pecados. Deus não apenas quebrou os grilhões, mas Ele também perdoou todos os nossos pecados. Paulo, agora nos escritos vindouros, vai falar sobre a razão de tudo isso. Ele vai falar sobre a razão de tudo isso, porque tudo isso aconteceu. E Paulo agora ele vai falar sobre a pessoa e sobre a obra de Jesus Cristo. Ele fala no verso 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Paulo agora então, ele afirma de forma categórica que Jesus é o próprio Deus. Não é que Jesus reflete a imagem de Deus. Ele é antes a própria imagem de Deus. Há muitas seitas que falam que Jesus é filho, então ele não podia ser Deus, que Deus emprestou a sua glória a Jesus, que Jesus não tinha uma glória própria, que teve que ser emprestada por Deus. Mentira.
seitas mentirosas que ganham adeptos, igrejas que dizem que são cristãs e evangélicas que mentem sobre a figura de Cristo. Cristo, antes de qualquer coisa, é a própria imagem de Deus. Paulo diz que Deus se fez carne para se revelar a nós. Nós nunca poderíamos conhecer esse Deus que é invisível, senão pela manifestação de Cristo Jesus. Se Jesus não tivesse se revelado a nós, nunca nós iríamos conhecer o amor e a profundidade desse Deus maravilhoso. O Deus invisível, ele se tornou visível na pessoa de Jesus Cristo. Todo conhecimento que nós temos de Deus nos vem através de Jesus Cristo. E Paulo vai continuando no verso 16: pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra. E aí ele fala coisas maravilhosas, e preste atenção. Ele fala que todas as coisas foram criadas nos céus e sobre a terra. Aí ele começa a falar coisas que parem bastante, que prestem bastante atenção. Ele fala: as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias. E preste atenção no que ele fala: quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Paulo agora fala que Jesus ele foi o primeiro. Ele veio antes de todas as coisas. E no verso 16 fica bem claro isso. Cristo, ele não foi criado, mas tudo foi criado nele e por intermédio dele. Essa é uma verdade que o apóstolo João também fala em João 1:3. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. O próprio apóstolo João fala isso. Jesus ele não foi criado, ele sempre existiu junto com o Pai e com o Espírito Santo na eternidade. Nós temos afirmado, ao longo de toda a história cristã, que Jesus é eternamente gerado do Pai. Ele sempre existiu como Deus, porque ele sempre foi Deus e sempre será Deus. Jesus ele não foi criado, tudo foi criado nele. O que existe no céu e sobre a terra, as coisas visíveis e invisíveis, tudo foi criado nele e para ele. Ele é criador de todas as coisas e para quê? Para a glória dele. Você e eu fomos criados para a glória dele. Mais nada. O intuito da criação do homem, e aí homem e mulher, da pessoa, é glorificar a Deus. É para isso que eu e você fomos criados. Mais nada. Cristo ele antecede a criação. Ele não é apenas o Criador, mas ele também, além de ser o Criador, ele é sustentador de todas as coisas. Não adianta você criar e sustentar. Ele é um Pai totalmente completo. Todas as coisas são sustentadas por Ele. Esse mundo, meu irmão, ele só não foi mais corrupto, ele só não foi destruído, porque o Senhor Jesus continua o sustentando com a sua mão graciosa. Porque senão, se na hora que Deus tirar a mão desse mundo, você vai ver o que é corrupção. Se você acha que existe corrupção, você vai ver o que é corrupção, imoralidade, degradação moral do ser humano, quando Deus tirar a sua mão sustentadora, a sua mão graciosa sobre esse mundo. Aí sim você vai saber, aí sim você vai ter ideia. Haverá um dia que Ele vai retirar totalmente a sua mão, mas Ele vai retirar a sua mão para julgar todo mundo. O maior peso da mão de Deus, preste atenção nisso, o maior peso da mão de Deus não está no pesar da sua mão. Tem gente que fala isso: olha, não mexe comigo não, que a mão de Deus é pesada, a mão de Deus ela esmaga, a mão de Deus ela tritura, a mão de Deus ela amassa. O maior peso da mão de Deus
não está em pesar a mão de Deus sobre nada. O maior peso da mão de Deus está sobre o retirar sua mão da vida da humanidade. O peso da mão de Deus é que segura toda a humanidade. No dia que Ele retirar essa mão, Jeová Deus, eu espero em nome de Jesus. Eu espero em nome de Jesus não estar aqui. Eu espero estar na glória. E Paulo continua no verso 18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Veja bem, Cristo é o cabeça da igreja. Então Cristo é a autoridade da igreja e Cristo é o provedor da igreja. Lembra quando eu falo, olha, eu não sei como é que essa porta está aberta? Eu sei como é que essa porta está aberta. Não é porque você traz os recursos para a casa do Senhor. É porque Deus provê. E Deus faz com que você seja abençoado para você ver a sua casa do Senhor. O provedor da casa do Senhor não sou eu nem você. Pode ser que todos nós não estejamos aqui. Pode ser que uma pessoa esteja aqui, mas de repente as coisas possam começar a acontecer e tudo ser suprido na provisão na casa do Senhor. Por quê? Porque Deus é o provedor da casa do Senhor. É Deus quem provê a sua igreja. É Deus quem tem a autoridade da igreja. Deus é o Senhor da igreja. E Deus é o sustentador da igreja. É Jesus Cristo. Cristo já é o suficiente. A gente não precisa de mais nada além de Cristo. Na igreja de Cristo não há lugar para senhores. Tem gente que se acha Senhor na igreja do Senhor Jesus Cristo. Na igreja do Senhor Jesus Cristo só há lugar para servos de Cristo. Por isso que o sucesso da igreja não depende de homens, e sim da provisão de Jesus Cristo. Porque Ele é o Senhor da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. E no dia que esse mundo estiver em ruínas, a igreja do Senhor ainda vai estar de pé. Porque Cristo é o sustentador da igreja. Porque sempre vai haver crente fiel que ama a Escritura aqui na terra. Mesmo no dia que o Espírito Santo for retirado da igreja. Mesmo no dia que houver o arrebatamento, ainda ficarão pessoas que se converterão. Ainda haverá pessoas que falarão das Escrituras. Paulo, ele completa o verso 18 dizendo que Cristo ressuscitou. Mas preste atenção, diferentemente daqueles que já haviam sido ressuscitados, o corpo de Cristo ele foi glorificado. Lázaro ressuscitou, voltou, mas voltou no corpo glorificado? Não. Voltou no seu corpo humano. Cristo volta no corpo glorificado. E Paulo reafirma que Cristo é completo em si mesmo. Diz lá no verso 18, Ele é o princípio primogênito dentre os mortos para ter a primazia de todas as coisas. É Cristo quem possui a plenitude de todas as coisas. E aí ele continua. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude. É nele, somente nele, que tudo se torna pleno, tudo se torna completo. Paulo vai continuando, e que coisa maravilhosa esse texto. Lá no verso 20 ele diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Poxa, pastor, eu não era uma pessoa ruim, eu era um cara legal no mundo, eu era um cara bacana. Aqui Paulo está dizendo que eu era estranho. Sim, ele diz que você é estranho e inimigo no entendimento pelas obras que você praticava. É por causa da plenitude de Cristo, da perfeição de Cristo, da abundância de Cristo, que somente Ele poderia fazer uma coisa dessa por nós. Qual seja? Nos reconciliar com Deus.
Paulo nos lembra que o propósito da encarnação de Jesus nesse mundo era a reconciliação. Esse era o propósito de Cristo na terra. Ele não veio aqui para dar comida para o povo. Ele não veio fazer isso aqui. Ele não veio dar a bebida, a água para quem estava com sede. Ele não veio para isso. Ele veio aqui com um simples propósito, a de reconciliar toda a humanidade com Deus. Uma vez que nós todos estávamos numa situação de inimizade contra Deus, nós não podíamos buscar a Deus. O homem não podia desejar e querer Deus. Por quê? Porque o homem natural, ele odeia Deus. O homem, na sua natureza, ele odeia Deus, mas por meio do corpo da sua carne, ele nos reconciliou novamente com Deus. E quem fez isso? O suficiente. Aquele que tem a plena suficiência, o pleno, o completo, Jesus Cristo. E como é que ele fez isso? Paulo diz que ele fez isso pelo corpo da sua carne, ou seja, foi através do seu sofrimento na cruz do Calvário, foi entregando a sua vida por cada um de nós. Eu vou contar uma coisa para você, que de repente você tem aí trocentos anos de evangelho, 400 milhões, eu sou crente desde o berço. Eu vou dizer uma coisa para você, presta atenção. Jesus, ele foi coroado com uma coroa de espinhos, não foi? Ele foi coroado com uma coroa de espinhos quando ele foi levado para a crucificação. Então, para pensar um pouquinho. A hermenêutica diz que a Bíblia explica a própria Bíblia. Isso é um princípio da hermenêutica. A Bíblia, ela, por si só, ela se explica. Por que então foi colocada uma coroa de espinhos na cabeça de Cristo? Isso tem um significado, meu irmão. Sabe onde é que está esse significado? Está lá em Gênesis 3, 17 e 18. Esse é o significado. Quando Adão e Eva pecaram, Deus amaldiçoou a terra. E sabe como é que ele amaldiçoou a terra? Eu vou abrir aqui a minha palavra de Bíblia, em Gênesis 3, 17 e 18, para dizer para você, pelas Escrituras, que não fui eu que escrevi, Gênesis 3, 17 e 18, para dizer como é que ele fez isso, como é que ele amaldiçoou a terra. Então diz assim, Gênesis 3, 17. E a Adão disse: por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, aí ele fala: maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela sustento durante os dias da sua vida. E presta atenção como é que ele amaldiçoou a terra. Presta atenção como Deus amaldiçoou a terra. Verso 18. Ela produzirá também espinhos. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. Quando Deus amaldiçoou a terra, ele amaldiçoou a terra através de espinhos e ervas daninhas. Então a coroa de espinhos que foi colocada na cabeça de Cristo foi uma coroa de maldição. Você já parou para pensar nisso? Que a coroa que Cristo levou na sua cabeça foi uma coroa de maldição? Que Deus puniu o seu filho com uma coroa de maldição? A terra que ele amaldiçoou, os espinhos da criação maldita coroaram o nosso Senhor e Salvador. Mas Jesus também foi cuspido. Aquele que é a fonte da vida, a água da vida, foi cuspido.
Ele foi zombado, ele foi transpassado pela lança, ele sofreu aqueles pregos terríveis no nosso lugar, nas suas mãos, nos seus pés. Mas a maior dor de Jesus não foram os pregos em suas mãos, não foi a coroa da maldição sobre a sua cabeça, não foi a lança na sua costela. A maior dor do Senhor foram os nossos pecados, o meu e os seus pecados sobre o ombro de Cristo. Foi o que mais pesou. Você tem ideia da profundidade das palavras do Senhor quando Ele está com seus braços abertos e Ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? Você tem ideia do que Ele foi no tempo e no espaço abandonado pelo Pai? Ele estava ali naquela cruz, literalmente nu, sem nenhuma vestimenta. Aquilo que colocam lá como crucifixo é bobagem, é besteira. Ele estava com as suas vergonhas expostas. E ele estava com as suas vergonhas expostas para receber os nossos pecados. Naquele momento, o Pai desampara seu Filho. Os nossos pecados, todos eles foram colocados sobre os seus ombros, cada um deles. John Stott fala sobre o desamparo do Pai a Cristo. Ele diz assim, abre aspas: Deus abandonou seu Filho naquela maldita cruz para nos amparar do seu amor. O reformista John Stott fala isso. Paulo diz que Cristo nos reconciliou com o Pai através da sua morte e do seu sofrimento na cruz do Calvário. Meu irmão, nunca perca isso de vista. O valor da sua salvação está em Cristo Jesus. E por causa disso, nós temos acesso a Deus. Por fim, o verso 23 fala da nossa resposta a essa suficiência de Cristo. O último verso que lemos diz assim, o verso 22 primeiro: Agora, porém, Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-nos diante deles, inculpáveis e irrepreensíveis. O propósito de Deus é apresentar a mim e a você, a nós, todos nós, diante de Deus, de qual forma? Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Cristo já não nos vê como culpados, e sim como santos. Nos vê como pessoas perdoadas, justificadas. Ele não vê eu e você mais como transgressores, mas como irrepreensíveis. Ou seja, aos olhos de Deus, nós já somos perfeitos pela obra potente de Cristo Jesus, pela obra irretocável e eterna de Jesus Cristo. E você já parou para pensar que Deus te olha como alguém perfeito, santo e sem culpa? Ele já não vê mais os nossos pecados, Ele vê a justiça de Cristo sobre você. Aí sim vem a nossa resposta, verso 3: Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, diante disso, meus irmãos, nós devemos fazer o quê? Permanecer na fé. De qualquer maneira? Não. Alicerçados, firmes no Senhor Jesus. E óbvio, isso é óbvio, se alguém rejeitar todas essas verdades, tudo aquilo que Paulo fala acerca da pessoa e da obra de Jesus, essa pessoa de fato nunca se converteu. Se rejeitar todas essas verdades, que conversão há? Nenhuma. Zero. Está até perdendo tempo aqui. Está até perdendo tempo ouvindo a palavra. O crente, o cristão verdadeiro, ele sabe que ele tem que começar bem, continuar bem e acabar bem.
Ele sabe que ele tem que perseverar até o meio, até o fim. Por meio da graça do Senhor Jesus Cristo. Por meio da suficiência de Cristo Jesus e da sua obra redentora. E esse, eu acho que é o maior desafio que nós temos. Porque nós somos seres limitadíssimos demais. E aquele que não se acha limitado, esse é pior ainda. Esse ainda é pior. O nosso desafio é ler, ouvir isso tudo. É tratar a nossa vida. Essas verdades, elas precisam nos impactar. E elas não precisam apenas nos impactar aqui na igreja, ou pelos escritos. Ela tem que impactar a nossa vida no dia a dia. Ela tem que impactar a ponto da gente poder estar vivendo isso dia a dia, fora da igreja, no mundo. Impactar a nossa vida e como vivemos e como a gente enxerga o mundo. Tem gente que está dentro da igreja, mas enxerga o mundo muito estranho. Muito estranho. A única coisa que eu oro, torço e peço encarecidamente: não retroceda na sua confissão de fé. Apesar da nossa limitação, apesar da nossa dificuldade, não retroceda na sua fé, na sua confissão de fé. Se um dia realmente você confessou Jesus, se um dia realmente você confessou Jesus, não com a sua boca, mas com o seu coração e com a sua mente, como seu único Senhor e Salvador, então permaneça firme até o fim. Nos dias maus, olhe para Jesus, pare de reclamar em nome de Jesus. Nos dias ruins, olhe para o autor e consumador da sua vida, daquele a quem você confessou ser suficiente Salvador da sua vida. Olhe para ele no dia ruim. Para finalizar, eu vou para o começo da exposição. Veja onde você estava e onde você está agora. Antes você pertencia ao Império das Trevas, mas agora você está no reino do Filho amado Jesus Cristo. E esse reino é um reino do amor, é o reino da graça. E você, por conta disso, é chamado a responder isso, vivendo para a glória do Senhor Jesus. Então, que eu e você possamos mostrar que somos diferentes por causa da presença do Senhor Jesus em nossa vida. Ele tem que ser a razão. Cristo tem que ser a razão última da nossa vida. Ele tem que ser a razão única da nossa vida. Paulo diz uma coisa maravilhosa, e eu quero acabar essa exposição com essas palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Não acabou aí. Paulo continua: a ele, pois, seja a glória eternamente.